Graça e paz a todos, é de muita alegria estar aqui mais uma vez podendo compartilhar o ensino escriturístico. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante polêmico, que é: o Espírito de Deus tem ciúmes? Será que de fato o Espírito Santo, a qual habita nos verdadeiros cristãos, ele sente ciúmes de ambos? Será que de fato o Espírito Santo ele tem esse desejo pecaminoso, que é o ciúmes? Porque o ciúmes, ele não é apenas uma coisa que traz um sentimento meio que desconfiança. Ele sempre traz algo por trás a qual não é bom. E dependendo do caso e do grau, isso acaba intensificando aquele mal que há dentro do ser humano para com o seu cônjuge, ou até mesmo para com uma outra pessoa. Será que o Espírito Santo realmente tem esse desejo pecaminoso? Iremos ver hoje, através desta aula, que o Espírito, a qual é relatado Tiago, capítulo 4, versículo 5, não é o Espírito Santo, mas sim o Espírito do homem. Pois bem, no meio cristão há uma divergência não só na interpretação deste texto apenas com uma leitura rasa do texto. Até mesmo quando você estuda um pouco de grego, de crítica textual, exegese, você percebe que há variações textuais ainda no versículo 5. Mas eu não estou aqui para poder expor essas variações, mas sim bater martelo em uma interpretação a qual é a mais coerente e relatada no texto. Vocês verão que todo o contexto do capítulo 4, versículo 5, não remete ao Espírito Divino, a qual é o Espírito Santo, mas sim o Espírito do homem, a qual é cheio de desejos violentos. Pois bem, iremos ver aqui, primeiramente, o versículo 1 do capítulo 4, e a gente vai até o versículo 10, apenas com uma leitura corriqueira, para depois a gente ver o que de fato o contexto diz e o que de fato o versículo 5 acaba nos dizendo. Lembrando que não podemos isolar um texto e esquecer do seu contexto, porque fazendo assim a gente gera um pretexto, e muitas das vezes alguns pretextos eles acabam se tornando uma heresia. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a Escritura interpreta a própria Escritura. E quando a gente chega a essa conclusão, a gente vê que determinados textos acabam sendo interpretados de forma errônea. Mas, no caso desse texto, por mais que as pessoas elas não visam o seu próprio contexto, há essa necessidade de estudarmos as línguas originais para podermos saber o que de fato o texto quer dizer e não o que a gente acha que o texto quer dizer. A Escritura nunca deve ser interpretada de acordo com o seu achismo, mas sim ela deve ser interpretada de acordo com o que o autor bíblico quis dizer, porque assim ouviremos a voz do nosso Deus. Pois bem, o versículo 1 nos diz assim: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus,
Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. O texto, ele acaba dizendo isso, mas se vocês observarem, aqui a menção de guerras, pelejas, aqui também faz menção de cobiças, mortes, inveja, aqui também fala sobre a questão do adultério. Então tudo isso é interessante analisarmos, porque isso faz total sentido quando a gente chega no versículo 5. Aí, se a gente pegar apenas o versículo 5 e o versículo 6 para falarmos que ali está relatado a questão do Espírito Santo, a gente está isolando o texto, porque há mais menção sobre a pecaminosidade do ser humano do que da graça de Deus aqui. Por quê? Deus, ele é gracioso de fato, e o texto mostra isso, mas o foco aqui do texto é dizer que o espírito a qual está no homem, esse espírito que é ruim, que é pecaminoso, ele acaba tendo esses desejos horríveis, a qual não só afeta a própria pessoa em si, mas também afeta outras pessoas. Isso é um fato. Então, pelo contexto mesmo, se a gente observarmos, há essa ideia de que esse Espírito, ele não é o Espírito Santo, mas sim o Espírito do homem. E a gente agora, no próximo slide, veremos duas traduções interessantíssimas, a qual é relatada nesse texto. Depois a gente vai fazer uma análise textual do próprio texto grego para podermos chegar a uma conclusão. Aí, Tiago 4,5 em duas traduções. A gente tem a primeira tradução, que é essa aqui, Almeida Revista e Corrigida, que é a ARC, e também temos a nova tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH. O versículo 5 da Almeida Revista e Corrigida nos traz da seguinte forma: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito, Espírito com E maiúsculo, que em nós habita tem ciúmes? E aqui há uma pergunta. Porém, o problema não é só determinarmos qual Espírito está sendo dito, mas sim qual é a citação de Tiago na parte A deste texto. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura. Qual texto Tiago está usando? Será que de fato é um texto específico do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Ou é uma outra coisa? Vamos ver isso aí em breve. Olha que interessante a outra tradução, que é a NTLH. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito, observe, o Espírito está minúsculo. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. A gente tem duas traduções, que é a Almeida Revista Corrigida e a nova tradução da linguagem de hoje. Ambas trazem uma interpretação, até mesmo uma tradução diferente uma da outra. E qual tradução está mais correta? Iremos observar, segundo todo o contexto do capítulo 4, que a tradução mais correta, que a tradução mais fiel, por mais que não seja apenas uma tradução, mas uma interpretação, é a própria NTLH. Ela traz um sentido melhor do texto. Por quê? Porque quando a gente observa que ciúmes não é só apenas uma desconfiança, mas um desejo violento que há dentro desse sentimento, a gente percebe que o Espírito Santo, por ele ser santo, ele não tem esse desejo violento. Ele não tem essa maldade empregada nele, porque ele é santo. Até mesmo o próprio título que ele leva diz Espírito Santo, ele é um Espírito Santo.
E não é uma santidade como a do ser humano. É uma santidade, vamos colocar um exemplo claro, é uma santidade santa. É uma santidade santa, uma santidade perfeita, pura, que não há indícios e nem cogitações de um resquício de algum pecado ou de alguma influência. Por quê? Porque o próprio Deus, ele não é influenciado igual nós somos. O Espírito Santo, ele é um ser totalmente puro e não há nada que faça ele pecar. Porque ele é Deus, ele é puro, ele está de modo transcendente a tudo e a todos, até mesmo da sua própria criação, a qual é uma criação perfeita. Então não há como dizermos que o Espírito aqui desse texto está sendo relacionado ao Espírito Santo. Segundo o seu próprio contexto, a gente observa que há maldades no ser humano, e por conta dessas maldades é que o ser humano ele traz ações que não são de agrado a Deus, mas sim ações totalmente contra a própria vontade de Deus. Por quê? Porque o pecado do ser humano, ele é algo que é confrontador. Confrontador do quê? Da própria santidade de Deus. Porque toda vez que pecamos, a gente acaba não se conformando com a lei pré-estabelecida de Deus. Isso é fato. E por não estarmos em conformidade com a própria lei estabelecida por Deus, a gente acaba querendo até mesmo ser Deus. Por quê? Porque Deus, ele estabeleceu essas leis. E por mais que a gente não aceita essas leis, a gente precisa se submeter a essas leis. Mas quais leis são essas? Por exemplo, Deus fala o seguinte: controle o seu desejo pecaminoso. Através de como? Da oração, da leitura, da adoração, que isso vai te levar à santificação e disso à santidade, que é o controle do seu desejo pecaminoso. Quando deixamos de olhar para Cristo e começamos a ter atitudes da nossa própria concupiscência, das nossas próprias cobiças pecaminosas, ali já estamos pecando. Quando a gente tem uma motivação que não é para glorificar, adorar a Deus, a gente está pecando. Quando a gente deixa de ter prioridade nas coisas de Deus, a gente acaba pecando. E tudo isso é uma não conformidade com a lei pré-estabelecida por Deus, fazendo com que estabeleçamos uma lei e dessa lei vire algo que todos devem seguir. É como se fosse um padrão criado pelo ser humano e que esse padrão deve ser seguido por todos. Há um problema gigantesco nisso, porque a única pessoa que tem condição para poder colocar um padrão é o próprio Deus, não nós. Então, esse texto aqui mostra quão podre é o ser humano por dentro. Porque o problema não está no exterior, mas sim no interior. A gente não fica impuro pelaquilo que entra nas nossas bocas, mas sim aquilo que sai dela. Por isso que o texto aqui mostra esses pecados horrendos e que tudo isso está relacionado ao espírito humano e não ao Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo for, de fato, aquele que tem ciúmes, logo ele não é tão santo assim. Ele é um ser pecaminoso igual a gente, necessitado da glória de um ser superior a ele. Então não tem lógica. Não tem lógica, porque isso que a gente fala sobre santidade é algo que está intrinsecamente ligado ao próprio Deus. Não tem como fazer separação entre Deus e a santidade, porque ambos estão intrinsecamente ligados, fazendo com que Deus seja o que de fato Ele é. E não algo que eu acho que Ele é, ou que outra pessoa acha o que Ele é, mas sim o que de fato Ele é. Ele é o que é.
Isso que é a ideia do eu sou o que sou, seja do hebraico, seja do grego, eu sou o que sou, dá essa ideia. Ele é o que é. Não há nada além dele, a não ser ele. Então percebemos que através destes textos a gente consegue chegar a uma conclusão, que o Espírito, a qual é dito no versículo 5, não é o Espírito Santo, mas sim o Espírito do homem. Mas agora iremos fazer uma análise do versículo 5 diretamente do grego, para vocês entenderem como que de fato funciona este texto. Aqui temos o texto grego, e aqui tem algumas observações, como o legei, que significa diz, o to, que significa o, e o to, no caso, e o pneuma, que significa espírito. E o texto fala: Edokete hotekenos egraf legei, prosfitono epipofetopneuma rokatokis em remi. Ou seja, em uma tradução mais literal, ficaria assim: Edokete, ou pensais, hotekenos, que em vão egrafe, a escritura legei diz, prosfitono, com maldade, epipofei anseia, topneuma o espírito, rokatokizem que habita em remi, em nós. Em uma tradução mais literal ficaria assim. Porém, iremos observar alguns pontos importantes deste texto. Primeiro, a palavra legei. Como está aqui no slide, o legei é um presente perfeito. Ele está validando aquilo que foi dito desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. O que foi dito desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento? A frase seguinte: prosfitono epipofetopneuma rokatokis em remi, que o Espírito que está em nós tem um desejo violento. É isso que foi dito desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Porque se não fosse dito isso, Jesus não precisaria vir. Porque Jesus veio para quê? Para salvar a gente dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros. É para isso que Jesus veio, para salvar-nos. Agora, se não tivesse sendo dito isso desde o Antigo Testamento, como que saberíamos o propósito de Cristo vir? Nenhum. Por isso que o texto, ele mostra que o Espírito a qual habita na gente, a qual Deus colocou na gente, e por falta de obediência, esse mesmo Espírito, ele é pecaminoso. Entenderam até aqui? Qual que é a lógica do texto? E aqui o texto continua: prosfitono epipofetopneuma rokatokis em remi. Ou seja, com maldade. O fitono aqui, ele tem um sentido também de ciúmes, ou como a gente viu na NTLH, um desejo violento. Então, com desejos violentos, anseia, epipofei anseia, o espírito. Agora eu quero chamar a sua atenção para a palavra to, que é um artigo neutro. Para que realmente a gente possa definir que o Espírito, o pneuma, relatado nesse verso, seja o Espírito Santo, a gente precisaria de um artigo definido. Mas aqui há um artigo neutro. Então o artigo neutro, ele não define absolutamente nada, ele é neutro, como a própria classificação dele diz. Porém, se tivesse colocado um artigo definido, a gente poderia dizer que o pneuma ali seria o pneuma hagios, o Espírito Santo. É interessante que também não há menção da palavra grega hagios, que significa santo. Então, não podemos definir que o pneuma aí é o Espírito Santo, mas sim o pneuma do homem, o espírito do homem. Pneuma ton anthropos, e não o
pneuma, ton, hagios. Olha que interessante. Os artigos definidos que a gente tem no grego é tus, tas, tes. Perdão, tus, tas, ten, ton, ro, ton, to, te. Esses são os artigos definidos que a gente tem no grego. Se alguns desses tivesse sido usado para substituir o to, a gente teria a definição do Espírito como o Espírito Santo, mas não temos. Por isso, é interessante a gente analisarmos diretamente do grego. E a gente tem o final da frase, ho katokise en remi, que o Espírito a qual habita no homem tem essa maldade, esse desejo violento. É interessante também que até mesmo no slide eu coloco que o sujeito da frase, que é o Espírito, ele é o antecedente do verbo ansiar. Que aí tá até escrito errado, tá até comido. Mas o verbo ansiar, ele acaba sendo o propósito desse texto. Por quê? Porque o espírito que há no homem, ele sente esse anseio, essa vontade de maldade. Até então, eu usei a palavra maldade no fitono por conta disso, por conta que o espírito que há dentro do ser humano, ele tem esse desejo pecaminoso, essa violência, esse desejo violento. Por isso, concluímos que, de fato, o Espírito, a qual é relatado em Tiago, capítulo 4, versículo 5, não é o Espírito Santo, e sim o Espírito do homem. Com base nessas informações, eu te desejo uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. Fique com Deus, até o próximo vídeo e lembre-se, estudem a Bíblia para que a gente não venha cometer heresias, ok?